Boa noite, hoje 19 de maio, 8 horas e 57 minutos, prontos daqui a pouquinho para mais uma live das 21 horas. E hoje vamos falar sobre lei de amor, né? Faz parte do curso da AEC. Nós fazemos toda terça-feira, então daqui a pouquinho nós vamos começar a fazer essa live, conversar sobre leis de amor. Quem está entrando aí? Tá me ouvindo? Sandra, boa noite, Sandra. Você está me ouvindo? Dá um sinalzinho aí de ok aí para ver se está ouvindo direitinho. José Dimas. Boa noite. Tá me ouvindo, Dimas? Tudo bem aí? Tá me ouvindo? Então tá bom. Às 9 horas nós vamos começar, né? Lembrando que com o curso nós estamos sendo orientados espiritualmente hoje. Existem os nossos mentores dessa sala de aula que vão estar hoje nos inspirando, nos auxiliando para que tudo corra bem, para que a gente possa passar as informações da melhor maneira possível. Então hoje nós vamos usar o nosso livro, né? Nosso livro. Eu vou fazer uma preparação de ambiente, também usando outro livro de preparação de ambiente, para que a gente possa ter uma noite agradável e bem tranquila. Bruno, boa noite, Bruno. Prazer em recebê-lo. Bruno, Rosa, Maria, tudo bem? Então, Bruno, primeira vez que você entra, prazer em recebê-lo. Então, todos os dias, 9 horas, nós nos reunimos aqui, fazemos uma live sobre vários assuntos. Mas na terça e na quinta-feira nós temos alguns assuntos já estabelecidos, né? Porque essa sala foi criada para a gente auxiliar os alunos da AEC que estavam fazendo o curso, e em virtude da quarentena e as atividades na casa foram suspensas, então para eles não ficarem sem o material, né, sem as aulas, a gente começou a fazer aqui. E na quinta-feira a gente tem o Evangelho no Lar que a gente faz, né? E durante a semana temos vários assuntos que a gente vai abordando aí. Aí depois pode entrar lá no canal, olhar mesmo aqui do Face, e vai encontrar vários assuntos que a gente aborda durante a semana. Pessoal, 9 horas, 1 minuto, né? Vamos começar seguindo a disciplina, seguindo as normas de maneira correta. Boa noite, Cida. Então, eu vou pedir que vocês, né, que estão já na sala, me acompanhem na nossa preparação de ambiente. O que é preparação de ambiente? É uma forma da gente tranquilizar o nosso pensamento, tranquilizar
as nossas emoções, né? E estar preparado para participar da atividade e ao mesmo tempo receber também as influências da espiritualidade maior, o seu auxílio, a sua proteção, para as dificuldades que a gente está passando, para os momentos que a gente está passando, né? Então vamos tranquilizar nossos pensamentos, nossos sentimentos e vamos nos ligando com a espiritualidade superior, com os mentores dessa sala de aula, com os mentores da sala espiritual também, aos membros da sala espiritual, para que nos auxilie, nos inspire durante essas atividades e pedir também a eles que através da bondade, do amor do Cristo, todos que estão participando, que venham participar dessa sala, recebam as energias, as vibrações, um passe espiritual dos nossos amigos da espiritualidade que estão trabalhando aqui na Terra em prol da nossa saúde, recuperação e da proteção desse momento tão difícil que estamos passando. Que Jesus nos auxilie, nos guie, nos proteja nesse momento, para que possamos fazer uma boa reunião e que tudo transcorra na maior paz possível. Que assim seja. Boa noite, Topete. Quem mais entrou? E a mensagem que eu trouxe hoje aqui para a gente ler, do livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, é Guardemos a Saúde Mental. E ele fala assim: pensai nas coisas que são de cima, e não as que são da terra. Colossenses 3:2. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam o Evangelho, a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora os que lidam com os fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se além do túmulo, com as virtudes e defeitos, ideais e vícios a que se consagra no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando senão algema aos parceiros de falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos e abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias da ilusão em que se lhes segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Espraiemo-lo na terra. Aprender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevamo-lo para o alto. E conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá aonde projetamos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Então essa mensagem que a gente leu aqui agora, né? Boa noite, Bárbara, Jaci.
ela vem bem a calhar no momento que a gente está passando, a questão da saúde mental, das coisas que estamos vivenciando em virtude de todas as dificuldades que nós estamos sendo acometidos no dia a dia, das notícias, né? Das situações difíceis que a gente vai passando. E isso vai provocando na gente uma reação mental, uma ligação mental com essas forças negativas, vamos dizer, né? Boa noite, Zineide, da Antônia. Vão se ligando com essas forças negativas e vão nos levando a esse tipo de vibração e pensamento. Então, como eu disse a mensagem, nossa vida está ligada onde nosso pensamento está ligado. E se a gente não procura, né, pensar nas coisas de cima, em Deus e tudo isso, a gente fica muito preso às realidades terrenas. E muitas vezes, dentro da terra, dentro do problema, da dificuldade, a gente não vê as soluções, não vê as posturas mais adequadas a agir. Então é muito importante, nesses momentos de dificuldade que nós estamos passando, nesses problemas que nós estamos vivenciando, o pensar no alto, né? O pensar na espiritualidade maior, estar ligado a Deus, né? A outras ligações mais profundas, né? No caso aqui, a gente está mais ligado. Boa noite, Helenice, tudo bom? A gente está ligado a uma parte mais espiritualizada. Então nós acreditamos que quanto mais a nossa vibração estiver no alto, né, mais próximo de Deus, mais próximo dos grandes, dos espíritos mais evoluídos, mais amorosos, nós estaremos. Quanto mais baixo o nosso pensamento, quanto mais baixa a nossa vibração, mais perto também das doenças, das dificuldades, dos problemas. Então a importância de a gente cuidar da nossa saúde mental, dos nossos pensamentos. Isso é fundamental. E hoje a gente vai falar sobre lei do amor, né? Está na parte B do livro, do curso nosso. E o texto começa assim, né? O Espírito Lázaro diz-nos, né? O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mas avançando e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento. Mais adiante, na mesma mensagem, Lázaro esclarece que esse amor não é aquele que conhecemos na nossa atual fase de evolução, mas sim aquele só interior que reúne e condensa em seu foco ar de todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Ou seja, não é o amor-apego, que muitas vezes vem de forma egoísta e que, equivocado, cega-nos e nos dirige mal. Dizem os Espíritos a Kardec: as paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resultem no prejuízo qualquer para vós ou para outro. Para que possamos ter uma ideia de como o amor é representado em sua maior expressão, é só observarmos a criação que abrange todos os seres. Os germes desse amor divino encontra-se dentro de todos nós, como filhos que somos de Deus, mesmo que ainda distanciados desse amor verdadeiro, ainda repletos de sensações. Pegando assim as duas mensagens, o pensamento, né, do livro, a mensagem do livro e do texto, a gente percebe que quando a gente está muito apegado a esse amor mais terreno, esse amor mais físico, esse amor mais carnal, esse amor mais de desejos, né? Desejos de posse, desejos de realizações, desejos de sucesso, desejos dos mais variados, ou
aquele apego, né? Aquela paixão que é o apego, de não permitir a alegria e a felicidade de outros, aquele sentimento que nós chamamos de amor, mas é encarregado de mágoa, ressentimento, de dúvidas, de ciúmes. Tudo isso faz muito mal para a gente. Isso não nos eleva, isso vai nos trazer a uma sintonia vibracional muito baixa, né? Muito baixa. E nesse momento que nós estamos vivenciando, o que mais acontece, né, nessa escala é nós permanecermos como? Dentro de uma vibração muito, muito, muito baixa. E esquecemos dos pensamentos mais elevados. Aí nós sofremos as influências do meio, sofremos as dores do momento que estamos passando, entramos no processo de amargura, de desesperança, de receio, de finitude. Vários sentimentos vão entrando dentro da gente e vão atrapalhando a nossa própria forma de pensar, de ver a vida, de analisar as coisas. Isso traz para a gente um prejuízo muito grande, uma dor infindável, que vai atrapalhar também no quê? Né? Nas nossas relações. Boa noite, Cida. Nas nossas relações com as pessoas. Porque quanto mais o nosso coração, quanto mais a nossa cabeça, os nossos pensamentos estiverem ligados com coisas negativas, sabe? Se a gente continuar sempre olhando para que as outras pessoas estão falando e esquecer que nessa hora, nesse momento, o que a gente mais precisa é dessa ligação com o divino, né? Com o espiritual, é isso que a gente está precisando mais. E o pior de tudo, né? A gente cria dúvidas com aquele ser que nos ama. É igual o filho que duvida do amor do pai ou da mãe. É igual aquela pessoa que tem uma pessoa que a ama próximo e exige dela, como São Tomé, né? Como Tomé, exige dessa pessoa provas e provas e provas de amor, provas e provas de um monte de coisa, que a própria pessoa chega uma hora e se cansa, né? Porque falta dentro da gente a convicção, né, do merecimento do amor, do merecimento de ser gostado, do merecimento de gostar, do merecimento de viver. A gente vai deixando, vai colando na nossa cabeça, na nossa mente, vamos dizer assim, viruzinhos, né? A palavra está tão em moda, viruzinhos que vão tirando da gente a alegria de viver. Boa noite, Agnes. Vão entrando emanações das mais negativas. E isso mexe muito com a nossa qualidade de vida, com o nosso pensamento, mexe muito com a nossa própria saúde física, emocional e mental. E aí o que acontece? Nós nos tornamos vulneráveis. Nós nos tornamos vulneráveis às influências negativas, nos tornamos vulneráveis. A atração. Bárbara, é bem por isso, né? É a atração de vibrações, né? A gente vai vibrar no mesmo nível, né? É igual o violão, né? Se você dedilhar ele bem, todas as outras cordas terão uma vibração harmônica. Se você dedilhar ele mal, todas as cordas terão uma vibração desarmônica. Então a gente precisa entender que esse período todo que nós estamos passando, essas dificuldades todas que nós estamos passando, é um convite para a gente treinar, né? Treinar o nosso pensamento, treinar a nossa vontade, para que a nossa vontade não fique à mercê da vontade alheia, né? Que a nossa vontade seja realmente a nossa vontade, né? Não é deixar que os problemas, as dificuldades tomem conta da gente com uma tal facilidade que isso traz para a gente desarmonia, tristeza, dor, sofrimento, angústia e um monte de situações extremamente desagradáveis. Então é preciso entender que o nosso cérebro nos engana, né? Nos engana porque nós alimentamos ele de sensações e sentimentos que não são os mais adequados. Então, se eu não prestar atenção no que eu estou me alimentando, eu abro uma porta muito grande para as dores, sofrimentos e os problemas de saúde do que a gente vai enfrentar. Eu preciso estar forte, inclusive, até, né, para que os problemas venham e eu consiga superá-los, vencê-los.
Se eu tiver fraco emocionalmente, se eu tiver fraco mentalmente, qualquer probleminha que tiver vai ser motivo para eu cair, para eu sucumbir, né? Para eu sofrer desnecessariamente. Então, Bárbara, é bem isso mesmo, sabe? Eu tenho que estar vibrando sempre em posições, em atitude positiva. Como é que eu faço isso, né? Como é que eu exerço essa lei do amor? Como é que eu exerço também essa questão aqui, né, desse combate a essas questões mentais e melhora minha saúde mental? É você olhando para você mesmo, fazendo um inventário pessoal. Eu sempre falo isso, gente, desse inventário pessoal. O que é esse inventário pessoal? Tudo que você estiver vivenciando de desagradável ou não, você coloca isso no papel, visualiza. O nosso cérebro, ele só entende imagens, imagens e sentimentos, né? Não adianta você ficar falando coisas para ele não vai entender. O cérebro, nosso cérebro, ele se comunica com a gente, com o consciente e inconsciente, através de imagens e as emoções que essa imagem e sentimentos que essa imagem produz em mim. Vamos pegar um exemplo. Se eu nunca tive medo da escuridão, dormir em quarto fechado, escuro, sem problema nenhum. Em algum momento, em alguma situação, alguma coisa estoura dentro do quarto, quero ter alguma coisa, me provoca um susto muito grande, na hora eu vou voltar a dormir. Mas daqui a alguns dias eu vou ter dificuldade para conseguir dormir. Por quê? Porque meu cérebro, ele vai computar o quê? Ele vai ter criado com a imagem. Se eu fechar os olhos aqui e ficar tudo escuro, vai ter alguma coisa que vai acontecer e no caso, vou ter minha vida ameaçada. Vou ter uma situação de ameaça, né? O que é o medo? O medo é uma prevenção do nosso instinto de sobrevivência. Então eu tenho medo para me prevenir para não acontecer coisa pior comigo. E aí eu tenho dificuldade de quê? De dormir. Então cada vez que eu vou alimentando a minha cabeça, os meus pensamentos de dificuldades, de problemas, né? E o pior de tudo, gente, a certeza é a pior coisa para o cérebro. Como assim? Né? Porque a certeza, ele não dá margens a questionamentos. Né? Lembra que eu falei de fé? Que o professor Kleber Gonçalves, da Igreja Adventista, colocou isso uma vez, né? Que a fé, ela só existe quando tem dúvida. Como assim? Sim, a fé, ela existe quando tem dúvida. Quando eu tenho certeza, não é mais fé, é crença. O que é fé? Fé é um sentimento de algo que eu desconheço, que eu não sei muito bem o que é, mas que eu internamente eu tenho um sentimento que vai dar certo, que vai funcionar. É igual Deus. Eu tenho fé em Deus? Tenho fé em Deus. Alguém já viu claramente Deus? Não. A gente vê as demonstrações de Deus, né? Mas todo mundo tem uma dúvida de saber o que é Deus, quem é Deus. Existe a dúvida. Na hora que eu perco essa dúvida, aí vira uma crença, que é o caso do ateu, que ele tem certeza absoluta de que Deus não existe. Então ele não tem fé em Deus, ele tem uma crença que Deus não existe. Então a fé é dúvida. Tudo que você faz, se você for fazer com 100% de certeza, a chance de você cometer um erro é muito grande. Então eu preciso de um pouco de dúvida, um pouco de medo. Medo, dúvida, receio, e são sentimentos que fazem parte da natureza humana e dentro de certos níveis, inclusive até o próprio estresse, são benéficas, né? Porque se eu perder o medo das coisas, eu fio o dedo na tomada e vou tomar um choque, né? Se eu não tiver um pouco de receio, eu vou entrar numa rua escura à noite de carro, vou parar o carro e tirar o celular, né? O medo na atitude, na nível certo, vai me ajudar. A mesma coisa eu entender como é que eu estou levando a minha vida. Então eu preciso um pouquinho de dúvida, até para manter a minha fé, né? E a crença é a certeza de alguma coisa. Nós temos bastante dúvidas, né? Então a gente precisa entender essa diferença uma coisa da outra. Por isso que é importante eu cuidar da minha sanidade mental, saber como é que eu penso direito, e é através do meu pensamento, né? Tudo que nós que somos, que trabalhamos com mediunidade, que a gente tem uma relação mais profunda com a espiritualidade, não é porque eu recebo uma informação, me vem uma informação, porque eu vou dizer que aquilo é 100% verdadeira, não.
Existe um crivo que tem que ser verificado. Você recebe a mensagem, você codifica a mensagem, depois você vai analisar se ela tem algum sentido. Ao mesmo tempo, para eu passar uma mensagem que eu recebo, eu vou verificar se realmente é conveniente passar aquela mensagem. Se realmente é daquele jeito que tem que passar aquela mensagem. Então são um monte de coisinhas que a gente tem que refletir, né? E isso tem a ver com a vibração. Quanto mais as vibrações da gente se elevam, quanto mais as nossas vibrações estão no alto, maior é a chance de eu fazer coisas boas na minha vida. Maior é a chance de eu ter uma qualidade de vida muito melhor, né? E superar as dificuldades, os problemas. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, quanto mais nós mantivermos os nossos pensamentos no nível, não é ser alienado, gente, não tem nada a ver com isso, não é ser alienado, é ter um pensamento elevado, é ter certeza absoluta que ali atrás tem sol. Porque se eu não acreditar que lá atrás tem sol, eu vou viver nas trevas. Eu vou colocar um muro na minha frente, eu não vou enxergar lá na frente. Então estamos passando um momento difícil, estamos passando dentro de um túnel, estamos passando dentro de uma situação complicada, mas o sol está ali, o sol vai voltar, né? O mundo não vai acabar, a humanidade não vai se extinguir, né? Não vai haver nenhum planeta chupão, como o pessoal muitas vezes coloca, e vai levar todo mundo embora. Não é isso. É um momento de transição, de transformação. E que se a gente aprender com essas dificuldades, aprender com tudo isso, nós vamos sair dessa situação muito melhor do que entramos. Espiritualmente falando, de uma maneira mais humana, sabendo lidar melhor com as pessoas. Aí vem a lei do amor, né? É entender também que nem todo mundo vai compreender as coisas como eu compreendo. Nem todo mundo vai entender as coisas como eu entendo. Mas que eu tenho que passar para as pessoas informações baseadas, né, solidificadas no amor, no carinho. Eu não tenho que ficar levando para as pessoas que estão com problemas, com dificuldades emocionais e outras dificuldades, informações que vão tirar ainda mais o desassossego dela. Mas eu tenho que levar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, de refazimento, né, uma palavra de alegria, de fortalecimento, levar um abraço, seja virtual, um oi, um bom dia, para que aquela pessoa se sinta melhor. Estou dando para entender o que eu estou querendo passar para vocês? Tá? E ele segue aqui, né? Caminhando em busca da transformação do nosso interior, encontramos dificuldades, mas que com boa vontade serão vencidas. E somente amando é que conseguimos superar os nossos erros. Lembremos da bela passagem do Evangelho em que Jesus, estando na casa do fariseu Simão, teve seus pés lavados pelas lágrimas e enxugados pelos cabelos de Maria de Magdala, mulher considerada pecadora. Ao ver a devoção dela, que lhe beijava ainda os pés, o mestre disse: por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados lhes foram perdoados, lhes são perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Em seguida disse a mulher: teus pecados são perdoados. Em seguida disse a mulher: teus pecados são perdoados. Então, o que perdoa os nossos pecados são os nossos atos de amor, né? Não é pedir para ser perdoado, mas é fazer por onde merecer esse perdão. E esse perdão começa aonde? Né? Dentro de mim, né? O sentimento que eu tenho por mim mesmo, né? É o auto-perdão, é o sentimento de carinho, de afeto que eu vou despertar pelas pessoas, que eu vou despertar por todo mundo. É tratar todo mundo como igual, com amor, com respeito, com dignidade, sabe? É podendo, se alguém cai do meu lado, é pegar no colo e levá-lo, ampará-lo. Não é deixar que ele fique no chão esperando que alguém venha pegar, mas é eu fazer o meu esforço. Entendeu? Isso eu falei ontem, né? Estava falando isso na mensagem de ontem. Então eu preciso sempre fazer um pouco mais. Eu preciso criar dentro de mim essa visão de cuidar daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, ter atos de bondade, de fraternidade, de caridade, para que isso se transforme em amor. E lembremos, né, também de Paulo aos Coríntios, quando ele fala, né, que sem caridade, né, nada seria. A caridade é uma expressão máxima de amor.
porque ela ajuda sem questionar, ela auxilia sem pedir reconhecimento, é um ato profundo de carinho e respeito para com as pessoas. Então a gente tem que desenvolver isso, né? E a gente fala assim, dentro do meio espírita, né? A gente fala assim, como é que você reconhece um espírita? É pelo seu esforço constante de se tornar uma pessoa melhor. Não somos reconhecidos pelo bem que a gente faz, pelos títulos que a gente tem, pela facilidade de conversar, de falar. Não. Nós somos reconhecidos pelo nosso esforço de nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais dignas, pessoas mais honradas, pessoas mais honestas, pessoas mais corretas, mais fraternais, né? E nesse momento que nós estamos vivendo, nós somos convidados, né, a levar mensagens de carinho, de compreensão, de fortaleza às pessoas que estão necessitando disso. Nós somos levados, intuídos a nos tornar cada dia pessoas mais fortes na nossa fé, nas nossas crenças, naquilo que acreditamos de verdade. E é isso que a gente procura fazer a todo santo dia, né? Todos os dias aqui, desde que começou esse processo, né? Eu sempre repito isso, nós fazemos todos os dias às 18h30 e às 19h30, eu participo desses dois horários, mas tem outros às 8 horas, nós fazemos grupos de oração e de prece, onde nós procuramos auxiliar dentro das nossas vibrações, dentro do nosso trabalho espiritual, né? Levar as pessoas que necessitam, que precisam, as nossas vibrações, o nosso auxílio espiritual. E a gente pede também que você, dentro das suas necessidades, dentro das suas condições, possa durante o dia tirar um momento para ligar para alguém, para um amigo, para uma pessoa que está sozinha, para amparar essa pessoa, perguntar como é que ela está, como você pode ajudar, né? Levar uma mensagem de fortalecimento, de alegria para essa pessoa. Tantas pessoas que estão sozinhas em casa, tantas pessoas que estão, trabalhando à noite, que vão trabalhar e saem apavoradas, pensando, será que eu não vou ficar doente? Como é que vai ficar minha família? Com tantos pensamentos na cabeça, né? Com tantas dificuldades. Então a gente, através da nossa prece, através da nossa vibração, através desse amor que ele fala aqui, né? Esse amor às coisas que estão em cima, nós podemos levar a essas pessoas muito carinho, um sentimento de amor que possa acalmar os corações, que possa trazer tranquilidade aos corações de cada pessoa. Talvez a maior lição que a gente pode tirar desse momento todo é essa oportunidade de nos tornarmos mais... Boa noite, Valéria. Mais humanos, mais sensíveis à dor do outro. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Não esqueça. Pessoal aí, Bárbara, Dimas, Zineide, Cida, Eunice, querem fazer algum comentário? Alguma colocação sobre o que eu disse até agora? Eu estava refletindo um pouquinho. Normalmente na sala de aula do centro, né, quando a gente está realizando as atividades lá, né, a gente tem uma dinâmica diferente. E a gente faz várias comparações, né? Mas no vídeo assim, no vídeo tem algumas. Esse é um pouco. A mecânica é diferente. A Agnes falou um negócio aqui hoje comigo, né? Durante o nosso trabalho de prece, que é a dificuldade que os pais estão tendo com os filhos nessas aulas em AD, e também alguns amigos, né, que são professores, eu venho conversando, a dificuldade que eles estão tendo para lidar com as cobranças, com essa loucura toda que está sendo, né? Por falta de conhecimento, por equipamentos mais
adequados a esse tipo de atividade estão passando por problemas muito difíceis. Aí ela falou de fazer uma atividade, uma live para a gente falar sobre isso. Eu vou organizar alguma coisa para a gente falar. Mas agora, nesse momento assim, que a gente está falando sobre lei de amor, eu fico imaginando, boa noite, tia Cleide, eu fico imaginando, assim, né, pensando, se a questão de exercitar o perdão tem um significado. Se, olha, o perdão talvez seja um dos remédios mais potentes, além da prece que a gente tem. Porque quando eu consigo... Veja bem, vamos colocar uma coisa bem clara. Perdão não é esquecer o que te foi feito. Isso não é perdão, isso é esquecimento, é problema de memória. Não é. Perdão é eu ressignificar uma atitude que me provocou alguma dor, algum sofrimento no passado, e eu fiquei magoado, eu fiquei triste, eu fiquei com muita raiva, né? Como é que eu ressignifico um sentimento? Vamos pegar um exemplo. Determinada pessoa que fez alguma coisa há 40 anos atrás. E tem gente que guarda rancores de 40, 50 anos atrás, né? Então, eu vou imaginar, uma hora eu tiro e pergunto: por que eu tenho tanto ódio dessa pessoa? Por que eu não perdoo essa pessoa? O que ela me fez? Né? Então eu vou lembrar de tudo que ela fez comigo. Das mágoas, da traição, dos ferimentos, das dores. Boa noite, Alessandro. Eu vou lembrar de tudo isso, né? Mas aí, o que eu vou fazer para exercitar o perdão? Eu vou usar uma reflexão. Quem que era essa pessoa? O que ela pensava? Como é que ela era? Né? Qual que era a ideologia dela, os pensamentos dela? O que ela achava que era certo? O que ela achava que era errado? Eu vou começar a fazer uma análise de quem que era aquela pessoa no momento e como é que ela está hoje. E outra coisa, pensar também, de que me adianta ficar guardando tanta dor, tanto sofrimento durante tanto tempo? O que isso vem fazendo para mim, por mim? Eu vou perceber que me causa muito mais dor e sofrimento do que traz algum benefício, né? A gente foi criado num mundo onde aquela lei de Talião, né, que é olho por olho, dente por dente, ainda é muito exercida, aonde a prática da vingança, a famosa frase, né, vingança é um prato que se come frio. Tudo isso mostra ainda o quanto que a gente está longe da lei de amor. Por quê? Porque o tempo que eu fico remoendo essas dores, essas angústias, eu deixo de crescer, eu deixo de ser feliz, eu deixo de viver grandes amores, eu deixo de viver grandes amizades, eu deixo de viver, sabe, uma vida mais plena, porque eu fico me prendendo a um sentimento ruim. Quando eu perdoo realmente, sabe, quando eu ressignifico aquilo, que aquilo passa a não ser mais nada para mim, sabe, é um alívio, faz com que eu cresça muito, melhore muito de vida. E quando não conseguimos vencer o auto-perdão, Bárbara, auto-perdão, eu vou só te fazer uma pergunta. O auto-perdão significa que você não está perdoando a você mesmo, não é isso? Estou certo, Bárbara? Só responde sim ou não. O auto-perdão tem a ver ao fato de você não estar perdoando a você mesma? Agora pergunta para você mesma, Bárbara. Qual é o sentido de eu não me perdoar? Qual é o sentido de eu ficar, sabe, me culpando por um erro, por um equívoco, por alguma coisa que aconteceu comigo? Sabe aquela história? Eu não me perdoo por ter feito aquilo, eu não me perdoo por ter vivenciado aquilo, eu não me perdoo por ter dado chance de tal coisa ter acontecido. Mas naquela época que você fez, você tinha noção, você tinha conhecimento, você tinha informação para saber se a atitude sua era certa ou errada? Não. Você não tinha isso, essa noção ainda, né? Não se perdoar, Bárbara, não se perdoar é não se dar o direito de ser feliz, né? Não se perdoar é não se dar o direito de viver uma vida melhor. Se o outro não vai te perdoar, é uma outra situação. Mas eu não me perdoar,
né? E a gente é muito ruim com a gente mesmo, né? A gente é muito duro com a gente mesmo. E se eu não me perdoo, como é que eu perdoo os outros? Tem tanta coisa que eu fiz de errado, de que me equivoquei tanto na minha vida, por desconhecimento. Boa noite, Ju. Bem-vinda. Sabe, por desconhecimento, por desinformação, por falta de orientação também, por uma visão equivocada da vida. Gente, sabe, eu vejo quantas coisas eu errei na minha vida, porque eu tinha esse monte de defeitos, essa ignorância toda. Mas no momento que eu começo a entender algumas coisas e começo a mudar a minha vida, começo a ajudar de uma maneira diferente, eu começo a olhar para mim e eu começo a me perdoar. Porque eu não tive culpa naquele momento. Para mim, naquela hora, estava certo, né? E Deus age muito com a gente assim também, né? Como é que Deus age com a gente, né? Por exemplo, se eu cometo um erro... Oi, Elaine, muito boa noite, né? Se eu cometo um erro por ignorância, sem saber as consequências nem o motivo, para mim foi difícil perdoar e me perdoar. Foi um processo doloroso. Claro que é um processo doloroso, né, Sandra? Por quê? Porque para me perdoar, eu tenho que encarar que eu também errei. Né? E para perdoar o outro, eu tenho que entender que o outro é um ser humano, né? Que também pode e vai errar, porque é da nossa natureza cometer os equívocos e os erros. Então é um processo de autoconhecimento. E por isso que além do auto-perdão, tem que praticar também com o auto-amor com a gente, né? Tem uma lei de amor com a gente mesmo. Realmente o perdão é a maior atitude que uma pessoa pode fazer em relação a outra pessoa consigo mesmo, né? Também, Dimas, né? Mas o amor, na verdade, é um grande remédio, né? Tanto é que você pode ver que a maioria das vezes que as pessoas são nos últimos momentos da sua existência terrena, a coisa que elas mais querem é pedir perdão, né? É pedir perdão para ser perdoada. Né? Eu também tive muita dificuldade em me perdoar foram anos de muita dor. É exatamente isso, né, o Valério? A gente precisa entender que somos seres falíveis, né? A gente comete falhas, comete equívocos. E a sociedade que a gente vive cobra muito da gente, uma postura da gente que a própria sociedade não tem. Né? A nossa sociedade ela não perdoa, a nossa sociedade ela acusa, a nossa sociedade culpa, ela coloca um peso nas nossas costas enorme. Só que é o seguinte, eu não sou obrigado a carregar um peso que foi colocado por outras pessoas. Eu não sou obrigado a levar esse peso. Da mesma forma que eu não sou obrigado, né, a colocar em mim correntes, né, que eu mesmo criei. Eu posso me livrar dessas correntes. E como é que eu me livro dessas correntes? Praticando o amor. Né? Praticando a lei do amor. E qual é essa lei do amor? Né? É aprender a perdoar o erro, reconhecer o equívoco. É entrar num processo de mudança, de transformação, de se olhar de uma maneira diferente, se ver de uma maneira diferente. Tudo isso vai provocar na gente uma transformação muito grande e muito bacana. Então eu preciso olhar a minha vida, olhar tudo isso e fazer, sabe, minha culpa, minha máxima culpa e perdão, meu máximo perdão, né? Perdoar é livre, né? É seguir livre diante em paz. Com certeza, né? Eu preciso me perdoar. O problema é quando eu fico recorrendo no mesmo erro. Quando eu tenho prazer no erro, no equívoco, é uma outra situação. Né? Aí é uma questão de personalidade de cada uma. Né? Eu tenho dificuldade de me perdoar quando algo sai errado em relacionamentos também. Cida, eu vou falar para todo mundo. Né? Quando a gente se relaciona, e isso que tem que entender, o relacionamento foi feito para ter erros. Todos os relacionamentos foram feitos para ter erros. Porque o relacionamento. Por que ter erros? Porque eu tenho que ser sincero com a pessoa com quem eu estou me relacionando. E na minha sinceridade no meu relacionamento eu vou cometer erros, equívocos. Eu vou falar mais do que devo. Eu vou dizer coisas que eu não devia. Né? E faz parte do processo da gente se relacionar os erros e os equívocos. A questão né, quando eu não estou me relacionando de verdade. Eu estou procurando alguém
para trazer algo que eu não consigo em mim, né? Comigo mesmo. Paz, carinho, proteção. Eu preciso ter paz, carinho e proteção comigo mesmo. Aí vai ficar mais fácil eu ter com o outro. Mas as dificuldades nos relacionamentos, o relacionamento ele tem um tempo de duração. Ele pode durar um dia, uma hora, como pode durar 10, 15, 20, 30 anos. Mas todo mundo teve relacionamento muito longo, todos falam a mesma coisa, né? Se relacionar com alguém por muito tempo é aprender a conviver com os erros, com os equívocos, com sabe, com o outro do jeito que ele é, né? E a gente não vai mudar ninguém, e ninguém vai mudar a gente é como é, né? Então, e outra coisa, acabou o relacionamento, acabou, tá aqui, né? Vai pro arquivo, esquece ele lá. E se dá a oportunidade de começar novos relacionamentos. E cada pessoa, não existe fórmula para relacionamento, porque cada ser humano com quem a gente se relaciona, a gente convive, é um ser humano diferente. A gente não pode usar as mesmas táticas, as mesmas ações com um ser humano tão diferente, né? E vice-versa. Cada um tem o seu jeito, né? E lidar com isso que é o problema, né? Que é a dificuldade nossa. Mas quando eu me perdoo, quando eu dou risada dos meus próprios erros, sabe? Quando eu levo de boa os meus erros, eu consigo ter relações mais produtivas. Não precisam ser mais longas. Eu posso ter um relacionamento maravilhoso que dure um mês. E posso ter relacionamentos horrorosos que duram 30, 40 anos. Né? Eu vou contar uma historinha assim, bem curta. Está no livro Forma Íntima Sem Martírio, do Vanderlei Oliveira, né? Da Irmãs do Fô. Quem não é espírita, leva como uma história, tá? Para não ferir a crença de cada um. Diz que uma mulher faleceu e chegando lá do outro lado, né, no outro lado da vida, foi falar para quem recebeu: graças a Deus que agora eu tô livre do meu esposo. Vivi com ele 30 anos, não aguentava mais viver com ele. Agora eu sei que eu posso me livrar dele numa outra vida, eu não vou voltar mais com ele. Aí a pessoa que recebeu ela falou o seguinte: olha, se você tivesse vivido com ele 3 anos com amor, você teria resolvido todos os seus problemas. Mas você viveu 30 anos, né, de uma forma muito ruim. Então você vai voltar e começar tudo de novo. Então não é o tempo da relação, mas é viver, nem que seja viver, se você viver um mês com uma pessoa, exercitando essa lei de amor durante um mês, essa relação pode valer para a vida toda. Mas viver uma relação doentia, uma relação de sofrimento, de dor, sem amor, não te enriquece em nada, né? Não te enriquece em nada. Eu preciso conhecer aquela pessoa, entender aquela pessoa. E porque amar também, gente, é amar o defeito do outro, é amar a suvinice do outro, sabe? É amar o ronco que o outro tem do lado. Amar é aceitar, né, as flatulências da noite. Amar é amar o hálito não muito positivo de manhã, né? Porque, gente, a gente vive com a ideia do feliz para sempre, daquela história de Branca de Neve, aquela história de Disney. Isso não existe, né? Todos nós temos dor de barriga, dor de cabeça, inchaço, né? Temos um monte de questões, né? Usamos aparelho, usamos ponte, prótese, um monte de coisa. Quem vai nos amar, ou quem a gente vai amar, precisa entender que ela vai ter que amar esse pacote. E esse pacote não é um perfeito, não é um pacote perfeito, né? É um pacote cheio de amassados, de dobraduras assim, né? De coisas mal amarradas, porque nós somos assim, né? E se a gente viver muito tempo, nós vamos ficar enrugadinho, né? Nós vamos ficar cheio de pele caindo. É diferente, gente, né? O problema é que a gente confunde amor com desejo, né? Amor com desejo, e desejo passa, desejo acaba, desejo é igual fome. Depois que você apreciou o prato, já era, né? Amor não é isso. Amor é um processo de construção. Por exemplo, eu vejo você no seu trabalho que você faz lá no SEMAC, né?
você faz aquilo com amor. Você ajuda que sabe, a gente sabe que as histórias que tem ali são as mais escabrosas, assim, são histórias assim, desde de fazer você chorar, de você ficar com muita raiva, né? Mas você faz com amor, né? E faz muito bem o que você faz. Ele trabalha muito, né? Agora, também outra coisa também, gente, aprender a não se cobrar tanto, né? Sabe aquele negócio? Mulher se cobra muito, o homem também está se cobrando demais. Sabe? Eu não posso me cobrar tanto, eu não tenho condição de pagar tanta coisa, vamos dizer assim, né? Eu tenho um peso e uma medida que eu posso fazer, mais do que isso eu não consigo. Então, entender os nossos limites, as nossas dificuldades, os nossos problemas, e a pessoa que está do nosso lado também entender isso, vai fazer com que a gente tenha relações realmente proveitosas, né? As relações, elas sempre vão ter um lado afetivo, difícil, né? Nem sempre você vai olhar o outro e vai sentir desejo pelo outro e vice-versa, mas você vai sentir carinho, afeto. Isso faz parte do processo, né? O importante na relação de amor entre as pessoas, numa relação, é entender qual a importância que ela tem na tua vida e qual a importância que você tem na vida dela, né? Mas no todo, no geral, né? Vocês fazem parte um do outro, é um encontro, né? É um encontro de atividades. E muitas vezes, sabe, a gente vai se tornando com o tempo. Uma coisa que a gente, nos últimos anos, a gente veio perdendo, ser gentil, amável consigo mesmo, é um bom. Oi, como, Alessandro? A gente veio perdendo, sabe, uma certa noção de intimidade, né? De privacidade. A gente chegou a um nível. Olha, eu me lembro quando a gente estava falando de AIDS nos anos 80, né? Que as pessoas falavam, a forma de amar vai mudar, né? Porque você já não podia simplesmente. Existia um monte de doenças venéreas, tudo isso, mas as pessoas não estavam nem ligando. Mas como a AIDS era uma coisa que matava assim, de uma maneira muito rápida, as pessoas começaram a mudar a forma de se relacionar, né? E a camisinha se tornou vamos dizer, um instrumento, né? Algo fundamental na vida de todo mundo. Até antes ninguém pensava. Só que com o tempo a coisa foi caindo, e hoje a quantidade de gente, jovens principalmente, que morre de AIDS é uma coisa absurda, né? Por quê? Porque a gente perdeu o senso de privacidade, a gente começou a ficar muito promíscuo de certa forma. Ficou muito fácil as coisas. Então a gente beijava, sabe, você vai numa festa, não conhece e vai beijando um monte de gente. E isso vai provocando um monte de situações. Quantas pessoas aí não estão passando de coronavírus porque foram em festas, em baladas aí na época do vírus e agora estão passando o efeito disso aí, né? Se contaminaram nessa relação toda. E durante algum tempo talvez a gente comece a entender que a gente precisa ter mais privacidade, tem que estabelecer critérios mais elevados para que a gente se relacione com alguma pessoa. Não pode ser algo muito fácil, muito simples assim, né? Tão banal. E quando uma coisa é muito simples, banal, né, sem preço, a gente não dá valor. Não estou querendo ser aqui ser puritano nem nada disso, mas é uma constatação. Aliás, eu vi essa semana, né? Estava chegando, fazendo um comentário rapidinho de um rapaz, né, gay, que ele fez um comentário sobre um relacionamento abusivo que ele teve. Que é uma outra coisa interessante, a gente acha que só a mulher, né, sofre abuso numa relação. Não, né? Existem homens também que sofrem, existem homens gays que sofrem, existem mulheres gays que sofrem. Olha, quando você é a parte mais vulnerável de uma relação, você pode ser abusado por qualquer gênero. O importante é você se autovalorizar, desenvolver o amor próprio, se gostar mais, se acreditar mais em você mesmo e estabelecer uma relação muito mais profunda com você. Isso vai fazer você uma pessoa melhor e olha quantas lições essa situação toda está nos trazendo, né? Então tudo isso é lei do amor, gente. Saúde mental e lei do amor. Vibração. É muito importante a gente manter uma boa vibração, né? Nós vamos fazer agora encerramento, já está no nosso horário. Então eu vou fazer. Se vocês tiverem. Eu vou fazer as vibrações.
E nas vibrações eu vou pedir, se alguém tiver algum problema de saúde, de alguma coisa família, necessitando, nas vibrações eleve seus pensamentos para que a espiritualidade, né, o Deus, Jesus, através da sua bondade, do seu amor, leve para essa pessoa o que ela está necessitando nesse momento, tá bom? Então vamos tranquilizando nosso pensamento e vamos agradecendo aos nossos amigos espirituais que estiveram conosco, o mentor dessa sala de aula, os nossos amigos espirituais da sala espiritual também que estão juntos conosco. Agradecer por tudo que fizeram hoje, pelas inspirações, pelo auxílio que nos deram. E vamos elevar os nossos pensamentos em vibrações. O que são vibrações? É eu pensar com muita força, com muito carinho, com muito amor, muita caridade, fraternidade, por todas aquelas pessoas que estão necessitando, precisando de amparo da espiritualidade, de força para superar um momento difícil, um momento de dor, um momento de aflição. Vamos vibrar por essas pessoas que estão sofrendo pelo vírus, por outras doenças, por outras dificuldades. Vamos vibrar pela nossa casa, pelo nosso lar, pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, companheiros e companheiras. Vamos vibrar pelos nossos amigos, nossos companheiros, pelas pessoas que cruzam nossas vidas, que cruzaram as nossas vidas. Vamos vibrar principalmente pela nossa paz, pela harmonia do nosso planeta, deixando uma vibração de amor e de carinho para que os amigos espirituais a utilizem onde for necessário. E assim, com o pensamento elevado, agradecemos aos amigos espirituais, agradecemos a espiritualidade maior, e que a figura de Jesus seja o nosso objetivo principal, que ele seja o nosso capitão da nossa vida, o nosso leme, o nosso norte, que nos dê a calma, a tranquilidade e a força nesses momentos de dificuldade, que a gente possa sentir o seu abraço fraternal, o seu carinho de irmão maior, através do amor de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Né? Relembrando, daqui a pouco o vídeo vai estar... vocês podem assistir o vídeo aqui no Facebook. Eu daqui a pouco vou colocar o vídeo no YouTube. Né? Aí vocês também... Vou postar novamente aqui no Face, também nas redes sociais que eu faço parte. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, entre em contato. E peço novamente para vocês, compartilhem essa live na página de vocês, em outras páginas, para que a nossa mensagem, esse momento de auxílio que a gente procura dar, ele chegue para mais pessoas, né? Ele chegue para mais pessoas e auxilie mais pessoas ainda. Alessandro Nunes, muito obrigado, né, a você. Bárbara Feitosa, Zineide, Dimas, Ju também que entrou hoje. Um monte de gente que entrou, que não ficou, mas a Cida, muito carinho para você, Cida, muito carinho mesmo. Muita força. E acreditamos que daqui a pouco nós vamos estar juntos, trabalhando pelo bem, fazendo o melhor da nossa vida, né? E que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre, dando para a gente uma noite bem calma, bem tranquila, né? Uma noite de sono maravilhosa. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigado.